começar, a gente falou bastante coisas no mês passado sobre o princípio da autoridade, para poder entender com a submissão de fato como ela é, porque tem muitos conceitos errados a respeito do que é a submissão, né? E aí a gente cria aquela resistência, por quê? Porque dá a impressão assim, submissão é eu ser capacho, é eu não ter voz, é eu não ter uma opinião, não poder me expressar, e estar debaixo de uma autoridade assim, difícil, né? Uma autoridade assim, que não é temente a Deus, e aí eu vou ficar debaixo daquele jugo. Então, sempre houve resistência nessa área sobre submissão. E porque submissão também não é algo fácil de ser submisso, não é fácil. E a palavra de Deus fala que a carne, ela trabalha o tempo todo para desenvolver os frutos da carne. Então ela está sempre militando contra o nosso espírito, ela está sempre querendo dar fruto da carne. Então tem essa resistência também no que diz respeito ao mundo espiritual. Então essa foi a passadinha que nós demos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque tudo tem um sentido. Nós vamos chegar lá no tema. Mas antes eu quero dar uma voltinha aqui com vocês sobre alguma coisa. Eu vou contar história, eu vou ler essa história para eu ser bem fiel ao testemunho que eu ouvi uns dias desse atrás, e eu achei muito impactante, me impactou e me fez repensar em cima desse tema de submissão. Então eu vou ler. A história vai assim: um grupo missionário estavam hospedados em um hotel. Um hotel muito discreto na Ásia. Porque esse grupo, só dando um contexto, esse grupo missionário, eles vão ali naquelas regiões onde tem a igreja perseguida, a igreja sofredora, né? E esse grupo missionário, eles foram para esse hotel lá, e uma noite eles tiveram a oportunidade de conhecer um homem de 93 anos de idade. 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Eles tinham sido informados pelo grupo de missionário que já estava lá esperando eles, que provavelmente esse irmão teria dificuldades em falar devido às torturas que ele havia sofrido na região da garganta, língua e esôfago. Cada vez que ele era desafiado a negar a sua fé, ele se posicionava em resistência. Então ele era torturado. Ele chegou com sua esposa e era um homem fisicamente comprometido. Quando ele entrou na sala, a pessoa relata, foi como se Cristo entrasse com ele. A presença do Cristo ali era tão real que todos os missionários foram encharcados com aquela presença. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou com eles esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar suas torturas. Ele colocou Jesus no centro. Sabe aquele cristocentrismo que parece que eles estavam tocando o Cristo que eles estavam falando? Foi um momento muito marcante. No ano seguinte, esses missionários se tornaram e Deus já havia levado o irmão de volta para casa. E nós fomos então encontrar com a viúva dele. E ela relatou que ele, quando completou 20 anos de prisão,
20 dos 26 consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. As fezes eram retiradas quando se tornavam insuportáveis. Ele recebia alimento, água e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse naquilo que ele proclamava. Ele foi mantido ali por 6 meses. E quando ele foi retirado, ele havia desaprendido a andar. O filho, que fazia 28 anos que não via o pai, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição, voltaria para a igreja e diria: gente, não vale a pena. Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso, e ele agora já era um homem de 26 anos. A mãe conta que a situação deles era tão precária que o menino teve que se vestir com a roupa da mãe para ir ver o pai. Quando ele chega, é essa a cena que ele encontra. O pai está ali, em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência de luz solar. E no impulso, o menino cai ali e fala com o pai: pai, nega, depois você pede perdão para Jesus. Em um primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho. Aliás, são 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, a mãe narra que ele ergue a cabeça e responde ao filho assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando um refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo. Essa declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. Talvez nós não teremos a honra do martírio por amar ao nosso Cristo, mas nós precisamos ser amadurecidos no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio, acatando as pequenas mortes que Ele nos convida todos os dias. E submissão fala de morte, porque no reino de Deus, como nós discutimos aqui no mês passado, o que prevalece é a vontade soberana dele. Quando nós vemos para Deus, o que acontece? Tudo no reino de Deus é sobre a vontade dele. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. E o corpo, ele só pode funcionar debaixo do comando da cabeça. A cabeça, ela trabalha em função do corpo, mas o corpo, ele é submisso à missão da cabeça. O comando que a cabeça manda, o corpo executa. Então, eu quero ler aqui com a gente, em Lucas 9, vamos abrir, se você quiser, você pode abrir, que eu não passei a referência para colocar no telão, então se você tiver sua Bíblia, você pode abrir. E vamos ler aqui o que fala. Lucas 9, 23. Fala assim, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Oh, meu Deus! E uma frase que me pegou aqui, que nem é um versículo que a gente precisa continuar, mas essa me pegou, que ela fala assim, ó, se alguém se envergonhar de mim ou da minha mensagem, porque a gente carrega uma mensagem, a gente carrega uma verdade, e essa verdade é Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então qualquer mensagem que nós estejamos carregando, que não é a mensagem de Cristo, essa aí não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas a palavra aqui fala muito no versículo 26. É muito certeiro. Se alguém se envergonhar de mim ou da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, eu queria entrar nesse tema aqui, explicando algumas coisas pra gente. Toda vez que a gente vai aprender sobre um princípio do reino de Deus, principalmente aqueles mais desafiadores, eu acho que não exista um que não seja um desafio, né? Porque a nossa carne, ela sempre está militando contra. Mas quando a gente vai aprender um princípio novo, a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo para quê? Para haver uma renovação da mente. Sem a renovação da mente, a gente não consegue receber as verdades do Espírito. Porque as verdades do Espírito, elas só são discernidas pelo Espírito. A carne, ela não pode entender as verdades do Espírito. Então, para começar a entender princípios bíblicos, a gente tem que pedir a renovação da mente, tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. E o que significa ser discípulo de Jesus, né? Discípulos de Jesus é aquele que fala e faz o que Jesus falou e o que Jesus fez. É aquele que segue a Cristo. Não é aquele que segue as filosofias, as ideologias do mundo. É aquele que segue o que o Cristo ensina. Então, o Cristo, ele ensina aqui pra gente, olha, se você quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Ou seja, o evangelho de Jesus é um evangelho de cruz, é um evangelho que tem dores, que tem morte. Quando a gente aceita a Cristo, a gente aceita a morte, morrer, matar a carne, para receber vida eterna. Então, quando nós morremos nessa esfera daqui que a gente está, nesse mundo, nessa esfera, a gente morre para os desejos da carne, a gente ganha vida eterna, porque nós vamos viver eternamente. Então aqui o nosso trabalho é de morrer, né? Então vamos adiantando aqui. A palavra de Deus fala assim, olha, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Olha isso. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Isso é Jesus falando. Elas vêm do Pai que me enviou. Então, o que eu queria... por que eu trouxe tudo isso daqui? Porque entre a renovação da mente,
tudo que a gente tem pedido, a gente tem buscado aprender, a gente, na verdade, o que acontece é uma desconstrução de tudo que foi aprendido de forma errônea. Essa desconstrução é muito difícil. Por quê? Porque parece que você fica sem chão. Parece que você, assim, nasceu ontem. Como assim? Eu não sei nada da vida. Tudo que eu achava que era uma verdade, eu agora estou entendendo que não é verdade. Então você se sente assim, qual que é um bom adjetivo? Você se sente assim, enganado, bobo, tapeado, meio que violado também no seu intelecto, sabe? É muito ruim. E o que a gente tem visto hoje, são muitas ideologias que têm surgido e têm se infiltrado na igreja de uma forma muito sutil. E essas ideologias, elas trabalham contra a verdade de Cristo. Elas são, como é que fala lá o versículo de Coríntios? Sofismas que se levantam contra a verdade de Cristo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para a gente entender, que você tem seu telefone fácil aí? Você me empresta? Eu tinha mais coisas para escrever, eu falei, vou mandar o telefone dela na hora, eu peço para eu ler, que o meu está gravando ali. Obrigada. Uma das ideologias é a ideologia do humanismo. E vocês vão entender por que eu escolhi essas duas como exemplo. A ideologia do humanismo é uma perspectiva ou modo de vida centrado nas necessidades e nos interesses humanos. O humanismo é uma filosofia da razão e da ciência na busca do conhecimento. Portanto, quando se trata da questão dos meios válidos para adquirir conhecimento do mundo, os humanistas rejeitam, olha isso, rejeitam fé arbitrária, autoridade, rejeitam revelação e estados alterados de consciência. Ou seja, é um sofisma que se levanta contra a verdade de Cristo, contra a autoridade. E o que nós conversamos aqui semana passada? Que a autoridade no reino de Deus é a vontade dele absoluta. Não existe espaço para o nosso reino próprio. É a vontade dele, a verdade dele. Não são as nossas ideias, não são os nossos desejos. Tudo que a gente pensa é sobre ele, é o que ele pensa e é o que ele ordena. Essa é uma das ideologias. Eu vou ler mais uma só, para a gente ir para o nosso assunto. A outra ideologia é o pluralismo. Essa do humanismo vocês entenderam, né? Ela é aquela ideologia que ela é tudo sobre a razão. É o homem que pensa, ele que decide, não tem espaço para acreditar num ser como Deus. É a razão do homem que determina tudo, até como é que fala? A caridade que você faz, tudo isso é para serviço para uma melhora de consciência, para para uma satisfação própria, né? Aí vem a outra, a ideologia do pluralismo. Essa, olha só, essa é mais sutil ainda. Ela nivela todas as religiões. O pluralismo mata a vontade de um indivíduo de se aproximar e se opor a outras ideias e crenças, já que esse tipo de comportamento seria visto como intolerante. Simplificando, o pluralismo ele desintegra lentamente o indivíduo, bem como a capacidade de sua cultura ou país de debater e discernir o que é certo. Cadê aqui? De uma visão de mundo bíblico. Se a palavra de Deus é representada por uma espada, então o inimigo, através do uso do pluralismo, está no processo de nos desarmar. A questão maior, então, seria:
porque a maioria de nós desconhece. E aqui tem mais uma definição, que é a última que eu vou dar para vocês, para a gente entender bem. Ó, o pluralismo é talvez o vento mais sutil que permeia a cultura e os tempos. O que permite que o pluralismo haja dessa maneira é a sua capacidade de herdar atributos de unidade. Olha isso. Somos seres de tal forma que fomos feitos para a comunidade. Isso é bom e certo, mas o pluralismo confunde isso através da doutrina. Ele faz isso de uma maneira tão inteligente que não descarta a doutrina, mas abraça toda a doutrina bíblica e secular na forma de unidade, seja ela verdadeira ou falsa. Não precisa importar, desde que haja crença em algo. Ao abraçar todas as doutrinas através da unidade, uma pessoa poderia realmente ser considerada de mente aberta, paciente, compreensiva, um bom ouvinte, até mesmo amorosa. No entanto, tudo através da ignorância e da ingenuidade é a raiz na qual o pluralismo se baseia para seus frutos. O fruto do pluralismo já atentou a muitos. Claro, a fonte é uma árvore criada pelo maligno, concebida para a destruição da crença, e seu fruto é um veneno atraente para o intelecto da alma, e nós não vamos comer dele. Ou seja, essas doutrinas, essas ideologias, elas vão se infiltrando de forma sutil dentro da igreja, à medida que a gente vai tolerando aquelas verdades que se levantam contra a palavra. Então a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa de pedir renovação da mente para o Espírito Santo. Toda vez que a gente vai sentar com a palavra de Deus e você vai ler a palavra, você tem que pedir: Espírito Santo, vem comigo, traz revelação, desmonta aqueles esquemas malignos, aquelas, como é que fala? Cadeias que aprisionam e tentam roubar o meu intelecto. Por quê? A palavra de Deus fala assim, olha, amar os 2 primeiros mandamentos. Você lembra que a gente falou aqui no culto das mulheres? Quais são os 2 que se resumem toda a lei? Olha, ame o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua mente, o teu entendimento. E aí, o que significa amar a Deus com a mente e com o entendimento? Fala assim, olha, eu quero please God, eu quero agradar a Deus com a minha mente, com o meu intelecto, ou seja, oferecendo o meu intelecto de forma submissa à verdade de Cristo, não às ideologias, não às mentiras, não aos enganos. Isso é amar a Deus com a sua mente, com o seu entendimento. É dizer não para aquilo que parece bom, que é sutil, que parece que é algo que não tem nada a ver. É muito radicalismo, não precisa ser assim, não precisa ser tão estrito, não precisa ser tão radical. A verdade é que Jesus falou, olha, se o seu olho te faz pecar, tira e joga. É melhor entrar no reino sem um olho do que ficar aqui. É melhor, o que mais se fala? Se a sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Então, o que a gente faz? Eu tomei uma decisão para minha casa, particular. Quem quiser achar radical, amém. Não tem problema. Eu limitei tudo quanto é mídia. Eu cortei mídia na minha casa, eu cortei tudo. Eu não vejo news, eu não vejo nada. Quando eu vejo alguma coisa que eu entro, tem no timeline lá do Instagram, são as informações que eu recebo. Por quê? Porque eu quero consagrar a minha mente àquilo que vai me acrescentar verdades. Amém. Sabe por quê? Porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, está tão difícil, está sufocante. A palavra de Deus fala que até muitos dos santos seriam enganados. Por quê? Porque as filosofias são muito sutis, elas são muito sutis. E é assim que Satanás faz. Ele sabe que você tem uma fé
em Deus, ele não vai entrar te confrontando de cara. Ele sabe que não vai te ganhar. Então ele vai te influenciar com meias verdades, com coisas igual ele fez com Eva. Olha o que ele fez com ela. Ah, mas você tem certeza que foi assim que Deus falou? Não, mas é que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. É uma pequena distorção. Na verdade, ele não inventou uma mega mentira. Ele só deu uma distorcidinha na verdade. Então, a gente tem que ser muito prudente. A gente tem que ser muito prudente e pedir renovação a Deus da nossa mente para a gente não ficar vivendo um evangelho que não é cristocêntrico. Hoje em dia a gente vê muito evangelho por aí sendo pregado que é voltado para o homem. Ah, você pode. Ah, não, porque olha, Deus te fez para vencer. Você é cabeça e não é cauda. Ah, não, porque você pode todas as coisas que fortalecem. Ah, não, porque it's all about you, não tem problema. Olha, no reino de Deus é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Jesus, Ele foi aquele que veio, né? E se esvaziou. Ele era Deus e a palavra diz que Ele não levou isso em consideração de ser como Deus, que Ele não pudesse deixar a divindade dele de lado, assim, naquela glória, para se submeter. Ele se submeteu ao mais baixo, a um nível maior de humilhação. A pessoa mais cheia de autoridade, a pessoa mais poderosa, deixou toda a tua glória e veio se humilhou no mais humilde, no nível mais baixo. Então, a verdade aqui é que Deus está nos chamando para viver um evangelho de renúncia, um evangelho de morte, um evangelho de tomar a sua cruz diária. E eu falo tudo isso porque se submeter é só para quem nasceu de novo. É só para quem nasceu de novo. É uma morte. Tem que nascer de novo. Olha o que a palavra fala. Ai, eu amei isso daqui, Jesus, Espírito Santo, muito obrigada. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Aquele que conforta, aquele que consola, aquele que ensina, aquele que guia, aquele que dá revelação. Eu pedirei outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber. Eles nem podem receber, só para você ter ideia. Por quê? Pois não vê e não o conhece. Ou seja, em todas as filosofias que existem aí no mundo, não há verdade. E por quê? Porque eles não o veem e nem conhecem, nem sabem o que é a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não existe outra verdade. Não existe outro caminho. Não existe, é só em Jesus Cristo. Então, se você quiser conhecer a verdade, é só com o Espírito Santo de Deus. Nós cristãos, a gente tem que viver uma vida considerando o Espírito Santo como uma pessoa. Eu falei aqui para vocês, né? Essa é a oração que eu faço no carro todos os dias de manhã, levando minha filha para a escola. Se chegarem ali agora, chamar onde eles estiverem e perguntar quem é teu melhor amigo, ele vai falar. Eu falo assim: olha, o Espírito Santo é teu melhor amigo. Fala, ele te ajuda, ele te guia, ele te instrui, ele te consola, ele te conforta. Qualquer problema que você tiver aí na escola, fala para o Espírito Santo que ele te ouve. Eu falo para ele e falo para o Bento. A gente tem que caminhar com o Espírito Santo. Aí o Pai fala assim, aí ele fala assim aqui na palavra ainda, ó: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Jesus falando, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Não é maravilhoso caminhar com o Espírito Santo? Ele te dá revelação e ele não te deixa no engano. E quando você precisa, quando você está numa situação de tomar uma decisão, de não saber o que fazer, é confuso,
ele vem com discernimento e te dá uma instrução no momento preciso. Aí olha o que a palavra ainda fala. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucuras e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele não pode ser avaliado por outros. Aí a Bíblia continua, gente. Vamos aqui. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. Se você fizer morrer a tua vontade própria, né, de não se submeter, de crescer, de não me submeto mesmo, não obedeço mesmo, quem que ele pensa que ele é, falar comigo daquele jeito, fez daquele jeito, agora eu vou lá também mudar o troco, vai ver, vai pagar. Isso é obra da carne. Aí diz assim, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Amém. E aí, aqui embaixo fala assim, mas eu já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, olha, caminhar com Deus é morte todo dia. Por isso que Jesus falou, olha, se você é meu seguidor, se você quiser vir até mim, tome a sua cruz diariamente. Diariamente. O que ele fala? Ele não nos enganou. Ele não disse que a gente não teria problemas. Ele não disse que seria fácil. Ele só falou que estaria conosco todos os dias. E que a graça dele nos basta. É uma caminhada de fé. Submissão é uma caminhada de fé. É acreditar que a autoridade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É confiar que ele sabe mais. E olha o que a palavra diz aqui. Já que estamos aqui, deixa eu só entrar nesse aqui rapidinho, que eu tenho um tempinho ali e vai dar. Fala que, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu coloquei esses negocinhos na minha Bíblia, que eu achei tão bonitinho, né? Eu falei, vai combinar com a minha Bíblia, vai ficar uma graça. Eu não gostei nada. Atrapalhou mais ainda. Eu falei, fala sério, tá me dificultando aqui. Ok, vamos abrir aqui. Romanos 12, né? Só para dar uma firmada. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, em espírito e em verdade, no seu coração, no seu íntimo. Verdade no íntimo. Isso é adoração de verdade. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu peguei uma outra tradução aqui, só para ela dar uma clareada mais ainda na nossa ideia, eu falo assim. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, tudo que vocês fazem. Olha, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear. Entregue a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por nós é o melhor que nós podemos fazer por Ele. Ou seja, o sacrifício que Ele fez por nós, a gente receber esse sacrifício é o melhor que nós podemos fazer. Porque é o presente. Quem rejeita esse sacrifício não vai ter vida eterna. Então, ele fala aqui,
não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ou seja, nessa versão, a gente vê, olha, não vamos se encaixar demais na cultura. Porque as ideias da cultura, a ideologia da cultura, ela vai contra a verdade de Cristo. Então hoje, quando a gente vê alguém falando de submissão, ai, que coisa mais ridícula, que absurdo, submissão. Submissão, que ideia careta. Você independente, você pode fazer o que você quiser, você pode decidir o que você quiser da sua vida, você não precisa de homem, você não precisa se submeter a homem, que coisa mais arcaica. Isso não tem nada a ver com a ideologia de Deus, com o princípio do reino de Deus. E eu trouxe aqui para a gente entender o que é definição de submissão. Quando eu fui procurar no dicionário, estava entre parênteses assim, na frente da definição de submissão. Assim, eu até falei, nossa, isso é ótimo. Aceitar autoridade. Aceitar autoridade. E tem mais, o estado de ser obediente, o ato de aceitar a autoridade ou o controle de outra pessoa. Obediência humilde, ou seja, uma obediência humilde. Ela não é arrogante, ela não é interesseira, ela não é manipuladora. Ela é humilde. A condição de ser submisso, humilde ou obediente. Ai, Pai querido. E aí, nós vamos entrar aqui em Efésios 5:21, que fala para os maridos se submeterem às mulheres se submeterem aos maridos. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu troquei as bolas, né, gente? Ai, Deus, me perdoa, fala aqui, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aconselho vocês, me abençoam muito. Eu contei a história, as meninas aí sabem. Deus me levou para Efésios 4. Então, se vocês tiverem um tempinho hoje ou amanhã, quando chegar em casa, leiam Efésios 4 e Efésios 5. Efésios 4 e Efésios 5. A outra já termina, sabe a história. Mas Efésios 4 e Efésios 5. E olha aqui, não se deixe enganar por palavras vazias. Olha aqui, meu olho foi aqui, eu tenho que falar. Pois a ira de Deus virá sobre aqueles que lhe desobedecerem. Ou seja, e a palavra de Deus fala aqui também, que no final do tempo, as pessoas vão procurar professores, mestres, que ensinam elas aquilo que o ouvido delas querem ouvir. Então, fique atento para você não estar sendo enganado com ideologia barata. Mas aqui em Efésios 5:21, deixa eu ver aqui qual que é. Ok. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Quando você está se sujeitando ao seu marido, você não está se sujeitando apenas ao teu marido. Você está se sujeitando ao Senhor. Porque Ele foi que determinou que seria assim. Quando a gente fala assim, por que a mulher tem que se sujeitar e o homem tem que ser autoridade? Soa, como é que fala? Injusto. Porque parece que Deus deu mais regalia ao homem, que Deus deu mais importância e valorizou mais ao homem. Mas isso, na verdade, é engano. Sabe por quê? Porque o homem, por ele ser a autoridade, o chamado dele é para morrer. Porque ele foi
chamado para exercer o papel como Cristo exerce da igreja, que se entregou por ela, que morreu, que desceu, que entregou a vida dele por ela. É um chamado forte, é um chamado pesado e é um chamado que, quem sabe, nós não teríamos a capacidade. Mas ele colocou também numa posição que também tem o mesmo valor diante dele. Aos nossos olhos, nós somos valorizadas por Deus da mesma forma que os homens são. Porque nós somos as ajudadoras. Nós somos aquelas que estão sob a missão do homem. Ou seja, aquela que ajuda. É igual assim, a gente mais ou menos assim cumpre uma função como se fosse o Espírito Santo. Gente, não é que estou falando que a mulher é o Espírito Santo não, tá? Então não vai lá falar isso, fazer isso, mas é porque o Espírito Santo ele é o ajudador, ele é aquele que instrui, ele é aquele que ilumina, ele é aquele que encoraja, ele é aquele que consola, que conforta. E a mulher, ela tem essas capacidades, ela é aquela que vê as coisas que o homem não vê, ela é aquela que é a guardiã da casa. A guardiã dos tempos antigos, os guardiões, eles ficavam nos muros da cidade, avistando para ver de onde que vinha o perigo. Então a mulher é aquela que tem um olho, que é um radar. Ela vê tudo, não passa nada, ela tem percepção, ela tem discernimento. Quando uma mulher fala assim para você, olha, aquela pessoa não é teu amigo. Ai, nossa, mas você vê maldade em todo mundo. Olha, não fala isso. Deus deu uma sabedoria para sua mulher diferente da sua. Ele deu para ela essa capacidade de ver as coisas com um instinto mais aguçado, com mais profundidade, discernimento. E isso ajuda o homem na missão dele. Ela é criativa, ela é que coloca tudo para funcionar. Uma mulher, gente, quando fica doente em casa, vocês sabem o desastre que é. É terrível. Parece que tem morte na casa, né? Porque não tem vida, os homens ficam perdidos, as crianças, mamãe. Olha, meus filhos eu vejo, o negócio pode estar perto do pai dele. Ele me chama para vir de lá para pegar o negócio que está com o pai dele. É mãe, é a mulher, é a vida da casa. Então, ok, aí fala aqui, ó, vamos em 1 Pedro, eu já estou quase acabando. 1 Pedro 3, 1 ao 7. Eu achei que era meu sobrinho, ia falar, meu sobrinho fazendo participação especial. Ok, da mesma forma, vocês, esposos, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado pela sua conduta. O Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é um agente que vai lá e alcança o outro e resgata o outro. E sabe por que Deus coloca a gente junto? A gente caminha em comunidade por isso. É por isso que nós somos uma grande família. Porque a nossa morte traz vida para o outro. Quando nós morremos, o Espírito Santo dentro de nós, ele traz vida, é testemunho vivo para o outro. Então é morrer dentro de casa naquelas questões, né? Igual nessa questão aqui que de Pedro está falando. Se o seu marido não é temente a Deus, olha, se ele se recusar a obedecer a palavra, ele será conquistado pela sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Nós morremos para o outro. Tudo que nós temos é para o outro, é para o nosso próximo, é para serviço do nosso próximo. Não foi para isso que Jesus veio? Não foi isso que ele fez? Jesus desceu e veio lavar os pés. Jesus desceu e veio ensinar. Jesus desceu e curou. Jesus desceu e libertou. Jesus desceu e morreu, se entregou. É para o outro. Então, quando
a gente entra no Evangelho, não é sobre nós, é sobre a vontade de Deus através de nós, pela vida do outro. Até aprendi recentemente, uma pastora, e ela fala assim, olha, Deus não restaura casamentos. Deus restaura indivíduos. Indivíduos restaurados restauram casamentos. Ou seja, Deus sempre vai trabalhar com o indivíduo. Ele sempre vai trabalhar com o homem ou com a mulher. Se você está reclamando, e geralmente começa com aquele que se incomoda primeiro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei, acho que não vai dar certo, meu relacionamento. Você se incomodou primeiro? Pode ter certeza que é com você que vai começar. Não, Deus, mas é que está tudo errado, o Senhor não vê, não te tem. Filha, é com você, vem, é com você. Se você tem essa situação com o seu marido, se for o contrário, então, olha, meu amigo, é com você aí também que ele vai começar. Porque ele começa em nós para depois ser através de nós. Amém? Vamos caminhando aqui. Instruções para as famílias. Essa aqui, vamos ler rapidinho e eu já vou encerrar com a definição aqui de honra. Tá, vamos ver Colossenses, gente, como que eu acho aqui? Tá. Colossenses 1, do 15 ao 20. Gente, que arrependimento de ter colocado esse negócio. Tá, não, Colossenses 3. Ok. 18 ao 25. Diz assim. Esposas, esse é para todos nós, não é só no contexto de casamento. É no contexto como família de Deus, como todos nós. Então ele dá uma instrução para cada um. Aí ele fala assim, esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Nunca seja grosso, nunca seja assim, intolerante. Nunca seja assim, veio cansado do trabalho, chega em casa e desconta sua raiva e seu estresse nela. Se você fizer isso, a palavra de Deus fala que as suas orações não serão ouvidas. É assim que a palavra fala. Aí ele fala assim, filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem aos seus filhos, para que eles também não desanimem, não percam a fé. Tem pai que é chato, né? E aí a criança fica irritada. Ok, aí diz aqui, escravos, ou seja, os trabalhadores, os servos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, que são autoridades que foram designados por Deus, não importa onde seja. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. E em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Ou seja, tudo que nós fazemos é para Deus. É dentro do reino dele, é debaixo da ordem dele, é debaixo da vontade soberana dele. E aqui nós vamos caminhando e vamos encerrar. Olha, a Lídia disse que estou no 10 minutos, mas eu só mais 5 minutos? Não, vai. Ok. Tá. Aqui, definição de honra. Fala assim, Tá bom. Gente, acho que eu estou pilhada. Tomei muito café agora à tarde. Mostrar respeito, definição de honra. Mostrar respeito, estima, reverenciar. Ou seja, honrar é respeitar. Às vezes, pode ser que dentro do contexto lá do seu casamento, você quer se submeter, só que a situação que você está é bem difícil. Às vezes, não é temente a Deus, ele não tem o temor do Senhor, não conhece a palavra de Deus, e às vezes ele é áspero, ele é grosso, ele é ríspido, e às vezes ele te humilha, te ofende.
Mas isso de honrar significa assim que você vai respeitar. Não importa a condição do seu marido. Sabe por quê? Porque de acordo com a ideologia do céu, de acordo com a vontade de Deus, ele é autoridade, ele é cabeça. E como cabeça, quando você se sujeita a ele, você o respeita, você o faz para Deus primeiramente. Você está obedecendo, igual Jesus falou, aqueles que me amam, eles me obedecem. E aqueles que não fazem aquilo que eu quero, aqueles que me desobedecerem, eles não verão o reino de Deus. Não verão. Morrer para si, tomar nossa cruz diariamente, significa você... Fugiu da minha cabeça aqui agora. Nossa, a gente estava aqui e fugiu. Morrer para si significa você... Ai, Espírito Santo, ajuda aí. Traz de volta. Já volto, não tem problema. Então, respeitar, estimar o outro. Ele pode até ter tido uma atitude que me desagrada, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que é o certo. E eu vou tratar com respeito. Vou tratar com respeito dentro dessa situação. E a minha chateação, agora que está tudo aqui, né? Os nervos estão na flor da pele, eu vou levar para o Espírito Santo, eu vou levar para Deus. E vou chorar tudo em Deus. E na hora que as coisas estiverem mais calmas, que o Espírito Santo já deu um conforto, já deu uma palavra, aí a gente tiver uma oportunidade de conversar, eu vou expressar a minha insatisfação aquele dia, que você, olha, falou comigo daquele jeito, não está certo, não pode ser assim, tem que mudar. Não está certo. Só que aí a gente deu, o Espírito Santo é aquele que dá a sabedoria, fala que é aquele que instrui, que nos faz lembrar, que nos ajuda, que nos guia. Então ele dá a instrução para a gente fazer da forma correta, para não ter a contenda, para não ter o barraco armado, porque é isso que Satanás quer, a quebra da aliança. Esse é o ultimato, é o gol dele principal. Então, aqui fala assim, definição de honra também. Considerar ou tratar alguém com admiração e respeito. Considerar ou tratar com honra. Uma demonstração de respeito geralmente merecido. Aí você fala assim para mim, não, mas meu marido não merece. Porque ele é assim, ele é assado, ele é assado. Não, ele merece sim, sabe por quê? Porque na condição de teu marido, a autoridade está sobre a vida dele. E no reino de Deus, a gente não quebra os princípios de autoridade. Então, ele merece o respeito, como a Abigail fez, né? Gente, quem de nós talvez teria assim, olha, sabe de uma coisa? Desde que Davi vem, carrega esse miserável. Homem difícil, homem ruim, né? Ela teve uma oportunidade e ela não o fez. Ela foi lá e defendeu a honra dele com sabedoria. E Deus a honrou quando ela se humilhou, porque Deus, o Espírito Santo, é o que dá a sabedoria para a gente. Na nossa carne a gente não sabe agir. A nossa carne, ela luta contra nós. Ela quer fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Ela quer ser manipuladora, ela quer ser controladora, ela quer andar pelas filosofias de Jezabel, as filosofias do mundão, as filosofias que desafiam a autoridade. A ideologia de... Vocês perceberam que na hora que eu li as primeiras ideologias aqui, humanismo e pluralismo, a primeira, na hora que eu li eu achei assim, eu falei, uau! Que arrogância, né? Achar que o homem é o que decide, pela razão dele, ele é o que decide o que é bom, o que é verdade, ele é o que julga todas as coisas. E ainda fala assim, que ele rejeita a fé arbitrária, a autoridade, a revelação e os estados alterados de consciência. E o pluralismo é mais sutil.
O pluralismo já abraça todas as doutrinas, as erradas e as certas. Porque a gente é tolerante. Imagina, talvez você não acredita desse jeito, mas o outro acredita. Há vários caminhos. Esses caminhos podem levar a Deus. A pessoa pode acabar de uma forma diferente, dando uma volta e chegando lá no mesmo lugar, no mesmo alvo, que é com Deus, é a Deus. Você é intolerante. Não, vamos amar o próximo. Não, vamos entender, né? Sabe o que é isso? É a entidade de Jezabel por trás de todas essas ideologias. A que desafia a autoridade. A que desafia o rei. Esse é o significado do nome de Jezabel. A que desafia o rei. 2, tem mais. Então, nós não podemos ser enganados. O meu desafio para nós, eu vou ler essa última passagem, nós vamos encerrar com ela, que está em Colossenses 1, do 15 ao 20. Eu li ela aqui no mês passado, mas ela é necessária para a gente ter, fechar com a ideia de como que o reino de Deus funciona. Ele diz assim, o Filho, Colossenses 1, do 15 em diante. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, estão todos debaixo da soberania de Cristo, que é soberano e supremo. Amém. Uau! Amém, Jesus. Nossa! Ele existia antes de tudo. Volta aqui. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ou seja, ele é o que primeiro foi ressuscitado e está em corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo glorificado também, mas ele é o primeiro a ter tido um corpo glorificado. Pois foi do agrado... isso é muito lindo, gente. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. É tudo por Ele, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é Cristo. Se não for a verdade de Cristo, é mentira do inferno, é engano, é sofisma. Ok, então vamos continuar. Jesus, me capacita. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio da submissão, por meio da humildade, por meio de descer, por meio de se esvaziar, por meio de não se sentir que sendo Deus fosse considerado motivo para ele não se humilhar. E a gente não quer se humilhar. A gente não quer se humilhar, a gente não quer se submeter, a gente não quer descer, a gente não quer obedecer, a gente não quer confiar e acreditar. A gente foi chamado, nós fomos chamados para caminhar por fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das formas de você caminhar com fé é se submeter quando não tem razão humana para se submeter. Isso é caminhar por fé. Porque razão no reino de Deus sempre vai existir. Por quê? Porque a autoridade está estabelecida, só cumpre. Agora, na nossa razão humana, não merece. Olha lá, quem ele pensa que ele é? Não,
você se submete, mesmo você não concordando, mesmo você não aceitando, você obedece, você se submete. E aí diz aqui, ó, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Isso é muito maravilhoso. Tanto nos céus como na terra. Ele é Cristo lá em cima, Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele também tem poder e autoridade sobre a terra. E Ele tem poder e autoridade no inferno. Tudo está sobre o poder e o domínio dEle. Todas as coisas. Então, vamos pedir a Deus esse coração. Esse coração que está aberto para a verdade. Esse coração que mesmo quando não entende, mesmo quando está confuso com outras ideologias, porque a gente fica confuso. Tudo no mundo, nós falamos isso no mês passado, está informando, está ensinando, está doutrinando a nossa vida. Você abre o telefone, você está sendo doutrinado. Você liga o news, você está sendo doutrinado. Você sai na rua, você vê as informações, outdoors, o sticker do carro, você está sendo doutrinado. Você liga o rádio, você está sendo doutrinado. Você conversa com uma pessoa, você está sendo doutrinado. Informações, o tempo todo, elas estão bombardeando a nossa mente e formando no nosso subconsciente doutrinas, sofismas que se levantam contra a verdade de Cristo. A carne trabalhando para produzir fruto da carne. Então, é fazer como o rei Davi. Né? Ele falou assim, olha, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. É pedir verdade lá no íntimo do interior. Não por sacrifícios, porque a gente gosta de sacrifício. Sacrifício é mais fácil. Submeter que é difícil. Obedecer que é difícil. Sacrifício, a gente tenta enganar a nossa consciência. Mas verdade no íntimo é só o Espírito Santo que pode trazer. E isso exige obediência, isso exige submissão, isso exige abrir o coração e deixar Deus nos desconstruir. E deixar Ele desfazer todas as ideias, todas as mentiras, todos os enganos, todas as filosofias, todas as crenças, aquilo que se formou desde quando nós nascemos. Está imprinted, como é que fala? Está impresso, impregnado na nossa alma, no nosso inconsciente, lá atrás, no subconsciente. Você fala assim, não, imagina, não penso assim não. Não é. Mas aí não é o que você fala, é o que você faz. Por quê? Porque às vezes você já está no autopiloto. Você já está assim, fazendo de forma automática, sem pensar. Então, se você quiser amar a Deus com a sua mente, se você quiser amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, é tomar a tua cruz diariamente. É pedir o Espírito Santo para vir trazer renovação. E para isso, a gente precisa caminhar com o Espírito Santo todos os dias. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso confortador. Ele é o nosso encorajador. Ele é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Amém? Amém, gente. Eu fico por aqui. É isso. Hoje não passei muito, tá vendo? Deu 6 minutos. Para quem eu entrego? Orar? Sim, vamos colocar de pé? Ai. É fácil? É fácil? Olha aqui. É simples, né? É simples. Só que não é fácil. Não é fácil. Mas como nós dissemos, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Agora, se você quiser realmente ter uma transformação na sua vida, eu estou aqui hoje falando essas coisas para vocês pela graça de Deus. Eu já fui uma esposa muito insubmissa. Meu marido está
depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, depois de tanto choro ali com o Espírito Santo todos os dias, Ele vem me moldando, Ele vem me ensinando. E depois disso, o meu lar tem sido transformado. O meu convívio com o meu marido tem paz, tem amor, tem alegria, tem respeito. Por quê? Porque é o Senhor que capacita. Só que você abre a porta aí. Então você pode curvar a sua cabeça. E você pode falar: Espírito Santo, faz a sua oração. Eu só vou te guiando, mas você pode fazer a sua própria oração. Você pode falar para Ele: olha, Espírito Santo, eu estou abrindo a porta do meu coração hoje para o Senhor entrar. Para o Senhor trazer arrependimento e convicção. Para o Senhor desconstruir as mentiras que tem me amarrado, que tem me roubado daquela vida plena e abundante, de paz, de amor, de alegria, de respeito, de paz dentro do meu lar. Então, Espírito Santo, entra aqui dentro, senta nessa mesa aqui comigo. Jesus fala: se você abrir a porta do seu coração e me deixar entrar, eu vou sentar na mesa e eu vou cear com você. Eu vou trazer revelação para a tua vida. A mesa é revelação, é pão da presença, é onde Deus abre o teu entendimento e desconstrói as mentiras, os enganos, as fortalezas da sua mente. Satanás é aquele que vem o tempo todo, ele luta contra a verdade, ele luta para nos manter amarrados, para nos manter totalmente enganados. Mas convido o Espírito Santo nessa noite para ele vir e trazer verdade no seu íntimo. Que você não caminhe apenas na expectativa do outro, que você não caminhe apenas para agradar o outro, que você não viva um evangelho de sentir que você foi lá e só cumpriu um alvo, uma meta. Pronto, já fiz, é domingo, cumpri minha agenda essa semana. Não, mas que você leve verdade no seu íntimo. Uma vez eu li uma coisa que mexeu comigo, mudou a minha mentalidade. Você quer mudar o mundo? Vai para a tua casa e ame a tua família. É lá dentro que vai haver transformação. E a transformação que acontecer lá dentro, ela vai ser um overflow. Ela vai transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Ela vai ser testemunho vivo. Ela vai ser carta viva. Então peça ao Espírito Santo, quebrando o meu coração. Não retires de mim o teu Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual fostes selados para a verdade. Não entristeçais. Convida ele para entrar. Fala: entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida, entra no meu íntimo. Em nome de Jesus, desfaz as mentiras, os enganos da história da minha vida, da história da minha criação, de como eu fui ensinado, de como eu fui educado, todas as coisas que eu aprendi na escola, que eu ouvi de pessoas que estavam ao meu redor, todas as doutrinas do inferno, de engano.
engano. Leva-nos a um arrependimento, Senhor, de buscar, de ter fome, de ter sede da Tua verdade dentro de nós. Oh, Papai, essa é uma obra que só o Teu Espírito pode fazer. É só o Teu Espírito pode fazer. Mas nós pedimos, dá-nos um coração moldável, não um coração de pedra. Retira esse coração de pedra endurecido. A palavra de Deus diz: se você ouvir a verdade, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, mas peça ao Senhor. Ele faz de forma personalizada. Ele te conhece, Ele sabe a tua estrutura, a tua capacidade. Ele sabe como agir com você. A forma que Ele vai fazer com um não é a mesma que Ele vai fazer com o outro. Mas Ele vai fazer se você abrir a porta, se você o convidar, se Ele entrar, se Ele cear com você. A sua casa, ela vai atrair. Ela vai atrair. Ela vai atrair. Ela vai ser luz, ela vai ser farol. E você vai ser testemunho vivo da glória de Deus dentro da sua casa, da sua vida. Em nome de Jesus. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda adoração. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Nós te adoramos. Nós reconhecemos a Tua soberania. Nós reconhecemos a Tua autoridade. Nós nos prostramos e nos rendemos. E dizemos: Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Ensina-nos, ajuda-nos, molda-nos, capacita-nos. Fica conosco, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te adoramos.